Pronto, jogo rápido. E aí a gente vai falar sobre as falas e as repercussões das informações que tivemos ontem no Paraguai, tanto do Belmonte quanto do Casares. Vou começar pelo Belmonte, que ele fez falas mais curtas. Ele fez duas falas importantes. A primeira sobre o Cédric Soares, renovação. Era uma coisa que você que assiste meus vídeos todo dia, você já sabia. Eu já tinha dito para vocês que o Cédric já tinha sido aprovado pelo Zubeldia e teria o contrato renovado até o final do ano e aí com perspectiva de renovação, caso ele atinja uma certa meta para o próximo ano, tá? Esse é o Cédric Soares, já tinha dito aqui para vocês que ele tinha sido aprovado. Continuando, o Belmonte falou sobre os jovens de categoria de base, outro questionamento que foi feito para ele sobre e o aproveitamento dos meninos de Cotia, os meninos que subiram, o Belmonte chamou o seguinte: fazemos reuniões contínuas e, na nossa visão, os meninos serão importantes ao longo da época. Eles hoje são considerados, a maioria deles, como terceiras opções. Por exemplo, ele citou até o exemplo do Mike. Temos o Cédric, temos o Igor Vinícius e o Mike entra na terceira opção da lateral esquerda. O que eu não concordo, eu posso até concordar no caso do Mike. O que eu não concordo, por exemplo, é o Lucas Ferreira ser a opção atrás, por exemplo, do Eric. A gente já vem falando isso faz um tempo. O que eu não concordo, por exemplo, é o Matheus Alves. Ele fica muito sem opção. O Rian Francisco, ok, temos o Caleri, temos o André Silva e temos o Rian, mas é possível que a gente comece a pensar a cabeça é diferente, outras alternativas para dar mais espaço. Sim, o campeonato vai ser longo, a gente vai precisar de todos eles, mas eu acho, por exemplo, que Matheus Alves junto com o Oscar em jogos com adversários muito recuados pode fazer uma diferença. Então são essas pequenas questões aí que a gente aborda, que a gente fala sobre esses assuntos. Lembrando que o Alan Barcelos, em entrevista com a gente, falou que o Mike pode fazer volante também. Então, fiquemos de olho, porque a gente acha, não temos opção, não temos volante, meu Deus, perdemos o Maia, mas a gente tem jogadores e opções, como a gente já falou. Tem Marcos Antônio, tem Bobadilha, tem o Alisson. Aí tem o Luiz Gustavo, que agora já está recuperado. A gente tem o Negruti. Além deles, a gente tem o Juan Tressoldi, que já jogou no Grêmio como primeiro volante. Você tem o Wendel, que já jogou na Alemanha como volante. Você tem opções de jogadores que podem fazer um quebra-galho ali de alguma forma. Você pode acabar transformando. E o próprio Mike é uma opção, porque já foi nas categorias de base utilizado nessa função. Até o Alan falou que ele, na visão dele, o Mike renderia super bem fazendo esse posicionamento. Tá? Isso foram as falas do Belmonte. Vamos às falas do Júlio Casares. Júlio Casares falou essencialmente: boicote ao Campeonato Paulista. Ainda o São Paulo não recebeu uma resposta sobre o ofício enviado à Federação Paulista de Futebol, ou seja, o tom ainda está alto porque o Reinaldo Caramba simplesmente cagou para que tudo que aconteceu, se omitiu, como sempre. Mas isso também, como eu já falei para vocês, é culpa do próprio São Paulo, que sempre vira e mexe, está lá todo feliz da vida, postando foto, fazendo postagem, comemorando coisas, sempre meio não é submisso, mas muito parceirinho, muito amiguinho da Federação Paulista de Futebol. E aí você viu lá é, o São Paulo sempre em segundo plano com relação ao Palmeiras, e o Palmeiras, esse que vocês viram, só ganhou aí do São Paulo, passou na Bacia das Almas com 1-0, não criou porcaria nenhuma. O São Paulo também não fez um jogo deslumbrante, mas o jogo, obviamente, foi todo condicionado por causa daquele pênalti. E não esqueceremos, Zanqueto, não aguento mais falar. Problema é seu, porque eu vou falar desse pênalti, porque se a gente para de lembrar, se a gente para de esquecer, a gente simplesmente releva, segue em frente, finge que não aconteceu nada. O próprio Casares falou ontem: não iremos esquecer, a gente vai virar a página dentro do grupo de trabalho, porém não deixaremos de lembrar. E na minha opinião, já falei para vocês, telão todo jogo. Lembrança lá, passaria antes do telão do jogo as lembranças para que todo dia as pessoas lembrem. Fomos eliminados do Paulista com um pênalti irregular. É, fomos, fomos prejudicados com erro de direito no jogo contra o Fluminense. Tivemos, eu sempre faria isso, mostraria, inclusive, toda vez que tivesse um árbitro que tivesse polêmica com o São Paulo, eu faria uma nota oficial falando: pedimos cuidado com relação às partidas, porque já tivemos prejuízos relacionados a determinados árbitros. Ai, mas daí os árbitros, não sei o quê. Cara, eles já vão prejudicar a gente de qualquer maneira.
eles já nos prejudicam de qualquer maneira. Então, se você avisa antes, pelo menos, você já fala, ó, eu avisei e os caras estão simplesmente ligando, foda-se mesmo. É assim que a coisa funciona. E ele falou sobre o boicote, falou que a Federação Paulista não está valorizando o São Paulo, falou que o São Paulo, neste formato, na forma como as coisas estão acontecendo, vai enxergar o Campeonato Paulista como uma pré-temporada. O São Paulo, lembrando que tem o UFC Series para disputar, e esse ano fez uma correria, porque queria estar aqui atuando na plenitude. Nesse começo de ano, o São Paulo ainda jogou Copa São Paulo, foi campeão, jogou no UFC Series e voltou correndo no Campeonato Paulista. O São Paulo pode simplesmente ligar o foda-se mesmo, jogar só o basicão para o São Paulo só não cair na competição, usa como preparativo de pré-temporada e que se dane quem ganhar, quem perder. Isso aí só vai desvalorizando a competição, só vai transformando a competição numa porcaria qualquer. O que tem de nuance existe uma vaga vinculada à Copa do Brasil no Campeonato Paulista. Aí o São Paulo teria que buscar a vaga na Copa do Brasil, ou na própria Copa do Brasil, ou no Campeonato Brasileiro. Mas me parece ser uma atitude correta não ter que sofrer tanto e ficar tão desesperado com o Campeonato Paulista, porque no final das contas a gente já sabe. Ele não vale nada para quem ganha e para quem perde só fica aquela cobrança, aquela encheção de saco, e aí vira crise, vira um monte de coisa nesses 3 primeiros meses do ano. No final das contas, a gente sabe que não vale já efetivamente nada quando ganha o Paulista. Nós ganhamos depois de 9 anos, choramos, comemoramos. Um dia depois a gente já estava puto de novo porque não tinha ganhado o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Então a gente sabe como é que a banda toca, principalmente com o Campeonato Paulista. Campeonatos mais relevantes são os que a gente sabe. É, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, esses sim são os alvos, são os objetivos do São Paulo maiores que a gente tem que focar.